Vou estar contigo. Dá para falar aqui, ouvem? Bem, daqui a bocado ponho na boca. Mais uma apresentação de um jogador que dispensa apresentações. Barcelona, se eu me esquecer de algum vezes. Betis, Tottenham, AC Milan, como vocês dizem, a primeira prateleira do futebol, não é? Com 26 anos, ainda na flor da idade, e que decide vir ajudar-nos aqui no Flamengo. Não foi uma contratação fácil, nós dois sabemos o que custou. Isto normalmente é um bocadinho mais difícil do que jogar no Futebol Manager. Existem 3 partes, não é? Existe a parte do jogador, existe nós, Flamengo, e depois existe o outro clube. Neste caso, havia 5 horas de diferença horária para onde estava o Emerson e umas 12 ou 14 para onde estava o Milan, que era em Singapura. Tirou-nos aqui umas horas de sono, mas conseguimos. E, Emerson, sejas muito bem-vindo. Espero que sejas muito feliz aqui e que nos ajudes a ganhar muitas coisas. Valeu. Colecionando camisa, né, para levar para casa. Bastante. Tá? Vá, pessoal. Obrigado, viu? Tchau. Vai ficar bem. Alô? Alô? Ei. Rafael Pérez, sócio torcedor do Nação, que resgatou essa experiência para estar aqui hoje. Emerson, bem-vindo ao maior clube do mundo, bem-vindo ao Flamengo. Qual foi a sua sensação ao ser recebido pela torcida no Maracanã de forma tão efusiva, e já tem até música, né? A torcida cantou para você lá no último jogo. Diante de toda essa experiência, o que você tem para dizer com relação a isso e para os próximos reforços que estão por vir? Qual que a mensagem que você pode passar para eles com relação a isso? Beleza, boa tarde. Primeiramente, é um prazer incrível estar fazendo parte da Nação. Como eu falei, eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim, né? A gente sabe interiormente a dificuldade que foi, né? Eu mostrei o interesse de vir para cá, mas a gente teve uma certa dificuldade para isso ser realizado. Quero agradecer de primeira mão, né, o esforço que o Flamengo fez para me trazer para cá. Estou muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E na verdade a perna treme quando vê o calor da torcida. E para os novos reforços, né, que nunca viram isso, com certeza eles vão se arrepiar, assim como eu me arrepiei estando do lado do Flamengo agora. Então acredito que a torcida vai fazer uma festa linda para os próximos jogadores que estão chegando aí, e queria deixar essa mensagem para eles. Valeu. Emerson aqui, Richard Souza, TV Globo, boa sorte para você. Emerson, o Boto destacou, né? Você esteve nos últimos anos em algumas das principais ligas do mundo, e aos 26 anos você opta por fazer esse movimento de regressar ao Brasil. Quero saber o que você pretende com esse movimento, o que você enxerga de possibilidades, o que te atraiu para aceitar esse projeto do Flamengo. Obrigado. Eu tinha outras propostas também para continuar na Europa. Saí daqui do Brasil muito cedo, saí com 20 anos. E vim para o Flamengo. Muita gente falou para mim que eu estava voltando para o Brasil, que eu ia regressar na minha carreira. E muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores com muita experiência e com um treinador que também está em uma crescente muito boa. Então o Flamengo vem com um projeto muito grande, querendo ganhar tudo, querendo chegar em todas as competições. E obviamente eu estou no meu país, onde eu sempre sonhei
em poder mostrar também. Como eu saí do Brasil muito cedo, eu não pude mostrar muito para o meu povo brasileiro, e essa minha vinda também tem muito disso, que eu quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção, também foi uma das coisas que chamou a minha atenção em vir para cá. Emerson, Marcos Coelho, Rádio Tupi, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui a notícia que nós tínhamos é que você estava em via de ir para a Turquia, uma negociação já até num estágio avançado. Como foi a sua reação quando o telefone tocou, chegou a mensagem e falaram, olha, o Flamengo está no circuito, tem uma chance de você mudar sua trajetória em vez de Turquia, Rio de Janeiro. Como você reagiu e como foi essa informação, essa decisão também, né, de você abrir mão de uma negociação que estava em curso para voltar ao Brasil para defender o Flamengo? Obrigado. Todo mundo sabe, né? Eu estava em negociação, sem dúvida, com o Besiktas. Tinha tudo encaminhado, tinha até passagem comprada. Mas, como eu falei, meu empresário estava em casa, que é o meu grande amigo. Ele foi e me falou da proposta do Flamengo. Obviamente, eles me passaram um projeto, tudo. Foi muito rápido. Foi exatamente da noite para o dia que tudo aconteceu. E quando eu recebi a proposta do Flamengo, não é pelo dinheiro nem nada, mas pelo projeto que tem aqui, eu sem dúvidas nenhuma resolvi aceitar, porque como eu falei, eu tenho uma oportunidade muito grande de estar vestindo a camisa do Flamengo, que é uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida. Emerson, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte. Queria voltar um pouquinho no tema da seleção, porque no ano de 2022, né, a gente te acompanhou lá e você era um dos nomes cotados para estar na Copa do Mundo. Acabou acontecendo aquele lance da expulsão que fez com que você perdesse espaço. E hoje a gente vê aqui muitos companheiros seus que fizeram esse caminho de voltar da Europa para o Flamengo e muito rapidamente tiveram novas oportunidades na seleção. A gente está há um ano, né, praticamente, de uma nova Copa do Mundo. Eu queria que você falasse como você vê, né, esses exemplos. O próprio Alex, que agora veio e já esteve convocado de volta, que são muitos jogadores convocados, o Gerson também tinha passado por isso. Como você vislumbra, né, usar essa oportunidade aqui para alcançar esse teu outro objetivo e se eles também serviram de exemplo para você nesse sentido quando você tomou essa decisão? Obrigada. Então, teve esse episódio na seleção em 2022, como você citou. Obviamente, a gente está falando de seleção brasileira, tem uma exigência muito grande. Tem coisas que não pode acontecer e infelizmente aconteceu comigo. Tive muitas passagens pela seleção brasileira, fiz grandes jogos e como jogador de futebol, sempre isso é normal, né? Tem jogo que você acerta, tem jogo que você erra. Mas infelizmente às vezes um erro pode ser crucial. Então continuei tranquilo, continuei trabalhando. Depois tive a oportunidade de voltar à seleção também. E obviamente ver grandes jogadores como o Alexandre, como você citou, o próprio Danilo também, que vieram da Juventus e puderam voltar à seleção, isso também chama a minha atenção. E sempre soube do meu potencial, eu sei que eu tenho potencial para estar na seleção brasileira e, como eu falei, eu vou seguir fazendo meu trabalho para que eu possa ter uma oportunidade novamente. Emerson, Letícia Marques do GE aqui, falando até um pouquinho além do futebol e na contramão desse cara brincalhão que você é, que já deu para a gente perceber, existe um menino que passou por muitas dificuldades, saiu da periferia de São Paulo, jogou em grandes clubes na Europa, teve no radar da seleção e imagino que ainda tem, obviamente, o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Queria saber como o Emerson se enxerga hoje, passando por tantas coisas e talvez realizando um sonho, como você falou, de jogar no Flamengo, no Maracanã. Como é que você se enxerga hoje com apenas 26 anos e tantas dificuldades também? Como você citou, por trás de um jogador sempre tem uma pessoa. Às vezes a gente obviamente, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, vocês estão aqui para criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar, mas por trás disso é um ser humano. Obviamente, eu saí da periferia de São Paulo com um sonho, assim como todos os meninos e muitos que sonham em jogar futebol. Tive muita dificuldade no caminho, obviamente nunca tive uma condição financeira boa,
mas eu tinha um sonho que é o que mais chamava a atenção das pessoas, e eu tinha a força de vontade, e pude chegar onde poucos jogadores no mundo, né, poucos jogadores, acredito brasileiros também, que chegaram a jogar nos maiores times do mundo, nas melhores ligas do mundo, e carrego uma responsabilidade muito grande, porque até hoje lá, que eu chamo na favela de São Paulo, eu sou uma referência para a criançada e procuro fazer sempre o meu melhor, porque eu represento uma nação, represento um país e represento principalmente a favela também. Então, como você falou, teve dificuldades, mas eu superei isso não só por mim, mas por todos que eu represento. Emerson, aqui. Boa tarde. Cícero Boa Melo, tarde. repórter da ESPN aqui no Brasil, canais Disney. Antes de mais nada, muito sucesso para você. Obrigado. Nessa sua volta ao Brasil e num clube gigante como o Flamengo. Você mesmo disse aí que saiu cedo do Brasil, né? Então eu te pergunto, tem muito torcedor do Flamengo que não acompanha regularmente os campeonatos da Europa. E você está vindo para substituir um jogador que cresceu muito rápido e chegou à seleção brasileira, agora foi jogar no futebol italiano, que é o Wesley. Começou sendo muito perseguido e depois virou um ídolo da torcida. Queria que você falasse como é substituir o Wesley e, para definição, para os torcedores que não têm acompanhado sua carreira, das suas características, o que você considera de principal nas suas características. A gente sabe que você joga dos dois lados, lateral direito e esquerdo, mas provavelmente vai ser utilizado mais na direita com a saída do Wesley, já que o Flamengo tem 3 laterais esquerdos. Então, defina aí as suas características para o torcedor que não te conhece, aquilo que você tem de melhor, e boa sorte. Obrigado. Quando você falou de substituir o Wesley, é um jogador que a gente sabe tem um talento enorme, é um menino novo, aprendeu muito aqui dentro do Flamengo, como você falou. Vestir a camisa do Flamengo, vestir camiseta de grandes clubes, assim como eu também já vesti, não é tão simples. Tem momento que as coisas não vão sair bem e vão receber crítica, vai ter elogio. E a gente é profissional, a gente sabe que isso daí tem. Um menino que cresceu muito, conseguiu chegar à seleção brasileira, conseguiu uma grande oportunidade de ir para a Europa agora. Mas eu também tenho uma certa experiência dentro do futebol, já rodei bastante, já joguei em grandes clubes, sei da minha responsabilidade, mas eu também sei da minha qualidade. Então, os torcedores brasileiros tiveram um pouco contato comigo, como eu falei, era mais quando eu vinha para a seleção, é um período muito curto. Então, eu tenho característica, tenho uma força física muito boa, dependo bastante do meu físico, né? Eu tenho uma chegada no ataque boa e principalmente uma intensidade muito, muito boa quando eu preciso de marcar. Então, sou um jogador muito intenso, por onde eu passei, isso foi uma das características mais grandes que eu tive. Então, acredito que raça, vontade e chegada ao ataque não vai faltar aqui no Clube do Flamengo. Valeu. Emerson, boa tarde, Gabriela Marino da Band. Boa tarde. Você falou em algum momento que o Flamengo tem um treinador que está numa crescente na carreira, que é o Felipe Luiz. Eu queria saber de você como é que isso te influenciou na escolha pelo Flamengo e como é que estão sendo os primeiros dias de trabalho com o Felipe Luiz e também os primeiros dias aqui no Flamengo. Obrigada. O Felipe tem uma coisa que o Felipe é lateral também, né? Foi lateral e ele pode me ajudar muito. Um lateral que tinha uma característica muito boa, era um lateral que tinha uma força física, marcava muito bem, e ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Ele já conversou bastante comigo, já explicou o que ele quer de mim dentro do campo, falou para mim que eu posso pedalar e ir para cima, e quando o treinador fala isso para mim, tem um risco que eu vou todas. Então ele vem conversando muito comigo. O Felipe tem uma personalidade, tem uma característica de jogo que chama muita atenção. Estava conversando com o meu empresário, falei que em pouco tempo o Flamengo vai ter problema aí, que ele vai ter muita proposta de fora, porque ele gosta de agredir, gosta de ficar com a bola, gosta de pressionar alto. E treinador com essa característica é um pouco difícil. Então acredito que ele tem um futuro brilhante como treinador e ele pode me ajudar, ele pode ser essencial nessa minha nova jornada aqui no Brasil. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Isabelle Costa, Canal Volt. No início da sua fala aqui, você disse que era flamenguista e não sabia. Me explica esse contexto. Por que você era flamenguista e não sabia? E também você falou sobre pessoas que disseram que você regrediria, né, na carreira ao voltar para o Brasil. Mas, em contrapartida, quando você falou para colegas de profissão, amigos, qual foi a reação, quais foram as reações
ao falar que você viria para o Flamengo? Obrigada. O fato de eu falar que eu era flamenguista e não sabia é porque, claro, todo mundo tem um time de coração quando é pequeno. E eu nunca fui, claro, eu sou de São Paulo, então eu não torcia pro Flamengo, mas quando eu senti o calor da torcida, quando eu vi o estádio, estando do lado do Flamengo, eu falei, como que eu não conhecia isso? Como que eu nunca torci pro Flamengo? Então é por isso que eu digo isso. E o fato das pessoas falarem é que, principalmente lá fora, quando você fala que volta pro Brasil, eles pensam que é um final de carreira. Então teve muita gente que, obviamente eu tenho muitos amigos brasileiros, mas tenho muitos amigos também que estão lá fora. E o fato de eu citar que viria pro Brasil, as pessoas falam isso, que é regredir e tal. É por isso que eu falo, mas meus amigos daqui do Brasil, quando ficaram sabendo que eu ia vir pro Flamengo, falou, mano, você tá no maior time um dos maiores times do mundo, você tá no melhor time do Brasil. E obviamente isso foi uma das coisas que fizeram eu vir pra cá. Emerson, primeiramente, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta para você. Além do Felipe Luiz, que você falou que você tem como referência, né, no Flamengo, quais outros jogadores do atual elenco ou que já passaram no Flamengo você também tem como referência? Obrigado. Matheus Miranda aqui, Esporte Mix TV. Eu vou colocar jogadores que eu tenho uma trajetória maior junto, que é o Danilo e o Alexandre, que eu tive muito tempo com eles na seleção. O Danilo foi uma pessoa muito importante também, eu conversei com ele antes de vir pra cá. Ele, desde quando eu cheguei a primeira vez na seleção, ele sempre me apoiou muito, sempre me ajudou bastante. É um cara que dispensa comentários, como pessoa, como jogador também. Mas como pessoa ele me ajudou bastante, é um cara que sempre me colocava pra cima. Mesmo no momento que as coisas não saíram como eu queria na seleção, ele mandou uma mensagem, né, nessa convocação eu tava eu e Daniel Alves, se eu não me engano, assim, o Daniel não tava, mas ele mandou uma mensagem pra mim e me dando força, falando que isso faz parte do futebol. O Alexandre também sempre conversou bastante comigo, então são pessoas que hoje eu posso estar do lado, mas num clube, não só na seleção. São pessoas que fizeram parte da minha história e me ajudam até hoje. Emerson, boa tarde. Emerson, boa tarde. Estava acompanhando aqui, desde janeiro que você não joga, teve uma lesão, recuperou, vinha fazendo lá a pré-temporada. Queria saber como é que você está fisicamente, porque hoje o seu nome foi publicado no BID, você já está à disposição, teoricamente, do Felipe Luiz. Por que eu estou te perguntando isso? Na apresentação do Saul, ele falou que talvez precisaria fazer uma espécie de pré-temporada, alguns treinos mais intensivos. Queria saber como é que você está fisicamente e se já está realmente à disposição para jogar com o time já a partir de quinta-feira. Obrigado. Sim, obviamente, eu tinha um calendário totalmente diferente. Na Europa agora a gente começaria uma pré-temporada. E então eu estava de férias, como você mesmo citou, eu tive uma lesão no ano passado. Fiquei fora por 3 meses e meio. E depois voltei bem, não cheguei a jogar, mas eu voltei no final da temporada, eu voltei bem. Da minha lesão eu estou 100% recuperado, não sinto nada. E sim, eu preciso de um tempinho, um tempo curto, mas preciso, para essa adaptação, para melhorar a parte física, como eu mesmo citei anteriormente. Eu sou um jogador que precisa muito da minha parte física, dependo muito dessa minha característica. Então, mas eu tenho um lado bom, eu tenho uma genética muito boa, me adapto muito rápido fisicamente, então eu vou trabalhar forte o máximo que eu puder para que eu possa estar em campo o quanto antes. Boa tarde, Emerson, seja bem-vindo ao Flamengo. Rodrigo Lima, do Coluna do Fla. Você falou aí muitos jogadores que te ajudaram, te apoiaram na sua carreira. E no início, até na primeira entrevista que você teve aqui com o Flamengo, você citou o nome do Hélio Cizenano. Foi seu primeiro treinador na Ponte Preta. E ontem, uma entrevista com ele, ele citou que te ajudou muito nesse início, principalmente quando você estreou e quebrou o seu braço. Teve o braço quebrado, não sei se você lembra. Então, eu queria que você fizesse um resumo sobre a importância dele na sua trajetória e como você faz um resumo de tudo que aconteceu na sua carreira até agora, chegando no Flamengo. Obrigado. Beleza. Quando eu falo do Hélio, até quando você estava falando, arrepiava aqui. Porque quando eu chego na Ponte Preta, eu chego muito desacreditado. Eu tinha passado por 2 dispensas no mesmo ano. Então eu chego na Ponte Preta desacreditado, sem vontade de seguir no futebol. E ele me abraçou. E ele falou assim, quem que é esse negão aí? E falou, esse negão tem uma passada muito larga, eu quero ele comigo. Eu tinha 16 anos na época, que eu sou de 99, e eu treinava com os 98, que tinha 17.
E ele foi, me abraçou e falou que queria contar comigo. E eu comecei a trabalhar, fiz parte do elenco. E no meu primeiro jogo titular eu fui cair e quebrei o braço. Aí eu falei, pronto, agora você manda embora de novo. Mas aí ele foi e me prometeu que não ia fazer isso, que era para mim me recuperar, para me focar na minha recuperação, que ele ia me levar para o campeonato, para a Copa BH que tinha. E eu recuperei, ele me levou, me destaquei no campeonato e comecei a chamar a atenção da seleção nas categorias de base. Então, ele sempre me abraçou, me xingava muito também, era um treinador que pegava muito no meu pé até hoje. Às vezes eu faço um jogo mal e ele me liga, negão, que jogo é esse que você fez? Tem uma intimidade muito boa comigo. Então, ontem mesmo ele me ligou, depois da entrevista, a gente conversou bastante. E é um treinador que faz parte da minha carreira, é um treinador que eu tenho como família, eu tenho um paizão dentro do futebol. A parte do Eduardo Batista também, que foi o que me subiu no profissional na Ponte Preta. Mas o Hélio eu tenho algo especial assim, porque ele foi uma reconstrução. Da onde eu estava desacreditado, ele fez mudou a chave da minha cabeça para me tornar um jogador profissional.